Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais uma semana estudando a lição de Escola Sabatina. Começamos aí a 9ª semana, que tem como título Passagens Bíblicas Controversas. Vamos analisar essa semana alguns textos que são aí, para alguns, difíceis de interpretar, alguns não condiz com esse nosso pensamento da imortalidade. Alguns acreditam que esses textos contribuem para o pensamento da imortalidade natural da alma, e aí a gente vai ver que não é bem assim. O erro está na interpretação. E o nosso verso para memorizar está em João 5,39, diz: Vocês examinam as escrituras porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A expressão examinar as escrituras é o grande segredo para nós que a cada dia lemos a Bíblia. Não é apenas ler, mas examinar, um pouco aqui, um pouco ali, deixando a própria Bíblia ser a sua intérprete e buscando a guia do Espírito Santo para compreendê-la. Interessante que a lição fala sobre o aspecto aí de dois textos bíblicos muito bons, né? 1 Pedro 3,15, que diz que a gente precisa, estando sempre preparado para responder a todos que pedirem razão da nossa esperança. Então a gente precisa estar afiado naquilo que cremos. Por exemplo, esse assunto da imortalidade, como adventista, a gente crê diferente do mundo evangélico. As pessoas acreditam que morre e vai direto para o céu ou para o inferno, e alguns ainda têm o pensamento do purgatório, outros numa concepção espírita que a pessoa é reencarnada, e não cremos desta maneira, como vocês estão estudando durante a semana. E por isso que também o conselho de Timóteo, ele é válido, no qual o 2 Timóteo 4, 2 e 3 diz, né? Paulo encoraja que pregue a palavra, insta quer seja oportuna, quer não, quer seja para corrigir, repreender, exortar, com paciência e doutrina. A própria Ellen White diz que Jesus ele sempre respondia às pessoas, não sendo rude, mas com amor, e ali transmitia as palavras divinas. Então, não devemos aprender para entrar em debates, discutir ao ponto de criar ira no outro, mas a gente tem que explicar o motivo da nossa fé. E aí a lição de domingo, a lição de hoje, vem trazendo esse aspecto. Lucas 16, do verso 19 a 31, que vem falando sobre o rico e Lázaro. Então aí a pergunta que a lição traz é por que essa história não é uma descrição literal da vida após a morte? A primeira coisa que a gente precisa entender, e nesse estudo aí sobre o rico e Lázaro, é que não é literal essa história. Qual é a prova disso? Quando você observa, na maioria das Bíblias até já vem escrito que é uma parábola. E outro detalhe é como ela inicia. Certo homem, e essa maneira que ela inicia, assim está também em várias outras parábolas que Jesus contou. Observe aí, Lucas capítulo 7, verso 41, Lucas 14, 16, Lucas 15, 11, Lucas 16, 1, Lucas 19, 12, Lucas 20, verso 9. Então você observa que não usei outras passagens, porque é uma descrição de Lucas colocar dessa forma as parábolas de Jesus. Certa vez, certo homem. Então você vê que essa iniciativa já prova também que é uma parábola. Outro aspecto é que o céu e o inferno estão muito próximos. Então imagine aí uma mãe que o seu filho se perdeu e ela foi para o céu, e agora ficar ali ouvindo o seu filho chorar, ou aqueles que perderam um ente querido, que não se salvaram. Então é muito estranho nessa parábola estarem muito próximos o céu e o inferno. E qual é o sentido então da parábola? Nessa parábola mostra que um homem rico que se perdeu, ele chama Abraão de pai e Abraão chama de filho. Ele pede para que então Abraão envie a Lázaro para falar com seus 5 irmãos e convencê-lo daquilo que é certo. E aí no verso 31, Abraão diz que eles só precisavam do testemunho de Moisés e dos profetas, e usa o termo do próprio Lázaro. E ali, na verdade, Jesus estava dizendo, já preparando o povo, né, que aqueles que ali estavam não seguiam as Escrituras, não estavam atentando para o que as Escrituras sinalizavam e se cumpriu em Cristo. E ele diz que Lázaro, aí ele usa o termo, né, que alguns até estranham, porque nessa parábola Jesus colocou o nome, e você percebe que Jesus ressuscitou um Lázaro. E o que foi que aconteceu? As pessoas aceitaram, gostaram,
Ali aqueles que estavam, os senhores da lei e muitos até do povo, foi ali que também tramaram a morte de Jesus e até mesmo a morte de Lázaro. Eles não aceitaram os milagres ali que ocorreram na vida de Lázaro. Então Lázaro também foi um sinal, e essa parábola fala sobre isso. Outro aspecto também dessa parábola, né, que ele mostra ali dois grupos. A parábola do rico e Lázaro apresenta esses dois grupos. Qual grupo? Um que usava as riquezas para si mesmo e outro que servia a Deus em sua pobreza. Os líderes da nação judaica reivindicavam serem filhos de Abraão e vivia como ele, chegando a crer no seio de Abraão. Essa era uma crença local. E ali os pobres eram simbolizados por Lázaro, que vivia das migalhas. Então você percebe que há um sentido importante para essa parábola. E o sentido é que muitos que têm conhecimento, muitos que têm riqueza, estão desprezando aquilo que é certo, e aqueles que estão ali pegando as migalhas, Deus está vendo e vai atender sobre isso. Então, o centro dessa parábola, né, dessa explicação, é de que como estamos usando os nossos recursos, se para a glória de Deus ou não. Exemplo, quando você olha a parábola do bom samaritano, ali mostra que passou um sacerdote e não fez nada com um homem caído. Ali fala que passou um levita e não fez nada. E por que não fez? Porque eles não podiam tocar nenhum cadáver, senão não poderia fazer as suas atividades no templo. Então eles ali apenas, né, abençoaram aquele homem de longe para que alguém o ajudasse. Já o samaritano foi lá, colocou a sua mão, cuidou daquele homem como se fosse alguém conhecido, algum parente seu, e ele fez sem querer nada em troca. E aí até em Tiago, capítulo 1, verso 29, ele fala qual é a verdadeira religião. Ele diz que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Então a parábola de Lázaro e o rico é para nos deixar atento de que, até a lição do trimestre passado falou bastante sobre isso, né? A lição de Tiago, de que a fé ela é importante, crer em Cristo, isso é que nos produz salvação, mas as nossas obras evidenciam essa crença que temos em Cristo. Se estamos verdadeiramente em Cristo, precisamos amar as pessoas, cuidar delas e não deixar apenas as migalhas. Precisamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor, que necessitam de amparo, amor e carinho, porque há um Deus de amor que tem cuidado de nós e assim também precisamos cuidar dele. Se você crê nisso, ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe nosso amigo que está participando aqui do canal, dando força, alegria e compreensão da Tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.